the rudder! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Então, galera, hoje no segundo episódio do nosso Relatos do Além, tô trazendo aqui meu querido amigo Karim Matos, ele que é engenheiro mecatrônico. Exatamente, engenheiro mecatrônico, cara. Pois é, e além disso, ele também tem um podcast Espaço Indecifrável e criou recentemente um outro podcast, que é o Histórias com Famosos, não é isso? Falei certo? Exatamente, eu tenho esses dois podcasts, o Espaço Indecifrável já tem há um tempinho já, provavelmente alguém já escutou, ou já viu, ou não, mas o Espaço Indecifrável ele conta mistérios sem soluções. Coisas sobre ufologia, true crimes e etc. É bem foda. Escutem lá. Dê 5 estrelas também se você gostar. Opa. Segue a gente no Spotify, em todas as plataformas. Tô fazendo minha propaganda aqui, né? Tá certo. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês gostem do Espaço Indecifrável e gostem também da minha participação aqui, né? Nesse podcast sensacional, novo podcast dos Oucas. Tamo junto. Boa, boa. O cara é bom de jabá, hein? Então... Ficou bom, né? Ficou ótimo. Carinho. Um passarinho me contou. Passarinho não, né? Passarinho é muito feliz. Um morceguinho me contou. Um corvo, pô. Um corvo. Um corvinho me contou que você tem umas histórias aí bem sinistras sobre assombrações e visagens. É verdade isso? Cara, eu tenho. Assim, eu sempre relutei muito de contar essas histórias, tá ligado? Até porque eu era adolescente, né? E agora na vida adulta eu nunca tive a oportunidade de ficar contando alguns acontecimentos que tiveram na minha vida pessoal, entendeu? Eu até meio que excluí isso da minha mente, assim, pode-se dizer. E eu tinha esquecido dessas histórias, cara. Tinha esquecido. Aí quando tu me falou e me convidou aqui pra esse incrível podcast que eu estou tendo a honra de participar, eu falei, cara, eu tenho história assim. Eu tenho histórias com assombrações porque eu morava numa casa mal assombrada, entendeu? E eu acho que vai ser bem interessante eu contar essa história aqui. Espero que vocês não fiquem com muito medo, mas foi bem sinistro, assim. Engraçado que você fala casa mal assombrada, sempre vem à nossa cabeça sempre aquela mansão de desenho animado, nas colinas, sabe? A coisa assim, tipo uma coisa meio família Addams, né? Conta o que você já viu lá dentro, cara. Boa, eu vou contar então mais ou menos sobre como que eu fui parar nessa casa. Eu morei em Brasília durante um bom tempo da minha vida, eu sou de Manaus, essa história se passa em Manaus, Amazonas, e foi o seguinte, a gente se mudou de Brasília e retornamos para Manaus, que meu pai conseguiu uma proposta de emprego e tal, porém a nossa casa, tipo de verdade, oficial, ela estava em fase de construção. Então meu pai, ele resolveu alugar uma casa pra gente ficar durante esse tempo, enquanto a casa oficial, ela não estava sendo construída. Então a gente começou a meio que pesquisar algumas coisas e tal, e aí o meu pai, ele meio que começou a pesquisar, de fato, né? Ele começou a pesquisar e ele acabou encontrando uma senhora que ela estava alugando uma casa um pouquinho grande, cara. No anúncio tava dizendo assim, olá, estou alugando essa casa, porém ela é um pouquinho grande. E aí meu pai, ok, tudo bem, vamos lá, né? Cara, quando meu pai chegou lá no endereço, não era uma casa, mano. Era um prédio de 7 andares, o endereço. Caraca. E aí meu pai, pô, então a casa deve ser um apartamento. A mulher tá me enganando, pô, entendeu? Ele falou, minha mulher tá me enganando. É um prédio de 7 andares. E deve ser um apartamento em um desses prédios e tal.
Ele foi, tocou a campainha, e aí veio uma senhora, entendeu? Que era a dona da casa e tal. E aí falou, tudo bem, é o senhor, que é o seu Francisco, né? Que é o nome do meu pai e tal. E aí ela... O nome do meu pai é Francisco Nicásio, né? Meu pai vai escutar aqui, se eu chamar ele de Francisco, ninguém chama ele de Francisco, vamos chamar ele de Nicásio, então pai, eu estou falando o seu nome corretamente aqui. E aí a mulher foi, conversou com meu pai e tal. E aí foi apresentar a casa pra ele, né? A casa, cara, o primeiro andar da casa, assim, né? A partir dali do hall de entrada do prédio, pode-se dizer, já era a casa. Onde tinha um sofá, sala de estar, que não sei o que e tal. Aí tinha uns quartos. Aí tinha uma piscina ainda ao redor do prédio, assim e tal, né? E aí meu pai perguntou pra mulher assim, você tá, então, alugando o primeiro andar daqui do prédio, então, né? Que é o apartamento, né? Que é o térreo. E tal. Ela falou assim, então, na verdade eu tô alugando o prédio todo. Eita. E aí ele falou assim, como assim o prédio todo? Pelo valor de uma casa, né? Pelo valor de uma casa. E, mano, vou espanar aqui, era R$500, velho, o aluguel, tá ligado? Era um delícia, bagulho, hein? tipo, bem baratinho. E aí o meu pai ficou com o pé atrás, né? Ele ficou tipo, mano, que lugar é esse? Qual é a história desse lugar, entendeu? Ele ficou meio que assim. E aí ela começou a explicar que o marido dela trabalhava com construção civil, entendeu? E ele criou o primeiro patamar ali, o primeiro andar e tal, e foi criando os outros andares, né? Segundo, terceiro, quarto, quinto, tá, até o sétimo. E aí o objetivo dele no final era alugar aquilo ali, fazer um escritório, fazer novos apartamentos. Só que meio que ele acabou abandonando essa obra e ficou meio que um prédio gigante, com o primeiro andar, que era uma casa, com quarto, sala, cozinha, tudo. E o resto, mano, tudo um vão. Sabe aqueles vão de escritórios de Wall Street, assim? Que é só um vão, tá ligado? Sei. Assim, e às vezes tem um vidro. Pronto pra montar um escritório ali, tá ligado? Então, tipo, o lugar era assim. Era um lugar gigantesco e foi alugado por um preço baratinho, entendeu? E tal. E aí... Pô, meu pai tava procurando um lugar barato. E aí chegou lá em casa e falou assim, olha, gente, eu acho que a gente vai morar num... Chegou lá em casa não, chegou no lugar onde a gente tava, né? E aí falou assim, olha, acho que a gente vai morar num prédio, galera. E aí, porra... Vamos que vamos, né? Vamos morar num prédio. Aí a gente jogou todas as nossas coisas pra lá. Aí a gente foi até na transportadora, pegamos nossas coisas da transportadora, levamos pra casa e começamos a morar nessa casa aí. Pouco tempo depois, meus queridos amigos, meus queridos ouvintes, começamos a ouvir várias coisas estranhas pela casa. Naquela época, meu avô ainda era vivo e ele tinha dificuldade de andar, entendeu? Ele era paralítico, porque ele sofreu um acidente e ele tava morando com a gente nessa época, que como a casa era grande, dava pra gente ficar, né? E minha mãe também tava em casa, fazendo teletrabalho, essas coisas assim e tal, e aí ela acabou meio que cuidando do meu avô durante um tempo, né? E aí esse meu avô, ele dormia num quarto, entendeu? Próximo da cozinha. Às vezes ele escutava algumas coisas, só que tipo assim, o meu avô, ele era um cara que ele não tava mais lúcido, entendeu? E ele também não conseguia mais falar, entendeu? Então às vezes ele falava algumas coisas que a gente não entendia e tal, e meio que assim que era a vida, né? E aí eu também escutava algumas coisas, alguns passos, às vezes eu achava que era o vizinho que tava brincando no teto da casa, né? Porque, tipo, tinha uma rampa que tinha acesso a meio que a uma outra casa, assim, então às vezes eu achava que o vizinho tava, e às vezes era o vizinho mesmo, que era o Juan, que virou um amigo meu. O vizinho tinha acesso à sua casa através do térreo, a parte... Era, porque, tipo assim, o lugar que foi construído tinha só uma portinha que dividia uma casa da outra, porque a outra casa, que era a casa do vizinho, era da família do dono da casa que foi alugada, tá ligado? Então sabe quando é essas casas de família que um tem acesso à casa do outro e tal? Sei, mas só que não era embaixo, era em cima, tipo no terraço? Era meio que em cima, no primeiro andar, entendeu? Que tinha meio que uma ligação, tá ligado? Ué, o castelo do Castlevania, tu tá imaginando? Então, cara, aí que parece tipo sabe aqueles corredores do Castelo Rá-Tim-Bum? Então, era tipo isso, tá ligado? Mas agora eu vou entrar no detalhe que é bem importante, porque meu pai começou a reparar que atrás de algumas portas da casa tinha corredores, cara. Então, por exemplo, assim, no quarto dele tinha as portas e, tipo assim, sabe essas portas que você abre uma porta e é um banheiro? Tipo assim, porta do armário, pai e tal, então tinha uma porta escondida, era o banheiro. E ele percebeu que na última porta do guarda-roupa, quando ele abria, tinha um corredor, pô. Caraca, quarto secreto. É, ele pegou, tipo, a lanterna e entrou no corredor pra ver onde é que tava. Aí esse corredor do quarto dele saía pra rua, tá ligado? Pra rua não, saía, tipo, pro quintal da casa, entendeu? Era, tipo, um corredor de escape. E aí ele foi lá no meu quarto e ele viu que existia uma porta dessa com um outro corredor que saía na cozinha, tá ligado? E uma porta da cozinha. E aí ele foi começando a ver, ele foi começando a mapear a casa. Parece casa de traficante. No Rio de Janeiro, casa de traficante é assim. Isso, ele foi vendo que tinham vários corredores, entendeu? O cara fugir da polícia. E era meio que uma obra meio que inacabada desses corredores, tá ligado? E alguns corredores ligavam pra um outro quartinho, que era tipo um quarto do pânico. E esse quarto do pânico, ele servia de depósito. Quarto do pânico, só pra deixar claro pra quem tá escutando, a gente tem um lugar sem janelas, tudo fechado assim, né?
Exatamente, que geralmente fica o sistema de computadores ali, é onde a pessoa pode ligar pra polícia e se prender ali e tal. E esse quarto do pânico, ele tava meio que inacabado, tinha umas mesas, entendeu? E foi usado de depósito ali na casa. Detalhe, tipo, a casa, ela era totalmente mobiliada. Todos os andares? O primeiro andar. Os outros andares não existiam nada que era tipo aquele vão, era tipo um vão, tá ligado? Então, tipo, todas as coisas que a gente usava ali na casa, até os talheres, cara, todas as coisas, tudo, já eram da família que morou lá durante anos. E era assim, era uma casa meio bizarra, entendeu? Já dá pra ver que era uma casa meio estranha, né? E aí, beleza. Papo vai, papo vem. Meu pai começou a conversar com os vizinhos e etc e tal, pra conhecer a vizinhança e tal, né? E aí meu pai fez uma amizade muito grande com o vizinho da frente, né? E aí o vizinho falou assim, pô, é aqueles papos meio de filme de terror, né? Pô, achei que eu esqueci o nome da mulher lá, que era a dona da casa. Pô, achei que ela nunca ia conseguir alugar essa casa, sabia? Aí meu pai, mas por que não? Por quê? Aí ele ficou, mas você não sabe, não, o que aconteceu na casa? Aí eu já falei, puta, mano, mataram alguém na casa, fudeu. Essa hora que eu falo assim, prefiro não saber, obrigado, falei, tchau. Fudeu, mataram alguém na casa, e, mano, eu tinha uns 14 anos nessa época, tá ligado? Eu era bem novo e tal, e aí ele falou assim, não, então, o que aconteceu? Teve um momento ali na casa que a família toda estava dentro da casa, e chegou de noite um carro preto, e saíram 5 pessoas com fuzil, tá ligado? Aí, a Polícia fortemente Federal. armados, arrombaram a casa, todo mundo acordou, e aí foram roubar a casa com todo mundo dentro, tá ligado? E aí eles pegaram todo mundo que morava na casa, amarraram eles e colocaram eles todos de joelho ali na sala, tá ligado? E tal. Só que acontece, eles fizeram tanto barulho e tanto estardalhaço de madrugada que a vizinhança toda acordou e chamaram a polícia. O que aconteceu? A polícia veio e viu que tinha pessoas fortemente armadas. A polícia então acionou a SWAT lá de Manaus, o BOP lá, que eu não sei, acho que é a Rocan, sei lá, uma polícia de operações especiais. E chegou a galera de preto com helicóptero e o cacete, entendeu? Subindo pelo lugar que era tipo prédio. E veio a TV e foi uma cena de terror. E aí acontece que eles transformaram aquela galera em refém, né? E aí teve a negociação, etc e tal. Os caras conseguiram fugir, entendeu? E aí, puta, bateram na mulher e o cacete, entendeu? Então foi um estardalhaço, tá ligado? E aí, cara, o que acontece? Essa família saiu de lá. Essa família se mudou de lá, entendeu? E aí, desde então, eles tiveram muita dificuldade. Por quê? Porque meio que aconteceu, meio que um crime ali, né? Pode-se dizer assim, entendeu? Eu não sei se houve alguma morte, alguma coisa, mas teve gente que foi parar no hospital, tá ligado? Teve tiro dentro da casa, entendeu? Então foi uma parada bem bizarra, assim. Se bobear, os bandidos morreram, não dá pra saber. Eu realmente não sei, até porque eu também era criança, tá ligado? Então, foram esses detalhes e eu até fiquei assustado, entendeu? E aí, foi meio que isso que aconteceu. Então, a casa, ela já tinha um histórico meio esquisito ali e tal. Uma energia boa, né? Uma energia fera, legal, entendeu? Show de bola, entendeu? E o meu pai, ele é um cara, assim, bem religioso, ele é bem good vibes, entendeu? Assim, então tudo pra ele é muito lindo. Até hoje eu tenho muito conflito com ele, porque tudo pra ele é muito lindo, tá ligado? Tá tudo uma bosta, mas não, vamos lá, que isso é legal porque ele dá sempre um incentivo, tá ligado? Mas isso é foda porque ele tá sempre dando incentivo, pô. Aí eu fico tipo, mano... Então, e aí ele falou assim, cara, vamos que vamos morar aqui, tá tudo bem, uma nova vida, uma nova casa, que não sei o quê. Eu falei, porra, beleza então, né? Bora ficar lá, vamos continuar lá. E aí, cara, começou o dia 1 da primeira aparição, cara. Cara, como é que foi esse primeiro dia da primeira aparição? Na época, eu tinha 14 anos e os meus pais, eles foram trabalhar. Então, eu fiquei em casa, mas como eu falei anteriormente, o meu avô também estava em casa. Então, eu acordei, fui lá, pedir benção pro meu avô, né, e tal. Falei, benção, avô. Aí ele olhou pra mim e não falou nada, porque, ele não falava, sabe? Às vezes ele falava, às vezes eu não falava. Ele nem sabia que eu era o neto dele, às vezes, sabe? Sei bem. E assim, o que me deixava bem triste, assim, até na minha adolescência, é que eu não conseguia ter uma comunicação normal com o meu avô, tá ligado? E assim, eu lembro que quando eu era pequeno, ele era lúcido quando eu tinha, sei lá, uns 8 anos, 9 anos. E aí eu lembro dele conversando e tomando cerveja, o caralho. E aí quando eu tava com uns 13, 14 anos, eu via ele naquela situação que ele não conversava com ninguém, ele não sabia nem onde é que ele tava, tá ligado? E isso me deixava bem mal, assim, entendeu? Mas fazer o quê? A vida, né? Acontece, assim, acontece com as pessoas e a mente é uma coisa... Acho que a grande maioria das pessoas tem na família alguém com Alzheimer, demência. Eu também tive, normal. Pois é, acontece, né? É bem impactante, assim, ainda mais pra um adolescente e tal. E eu sempre fui uma pessoa bem família, assim, né, cara? E aí, o que acontece? Nesse dia, eu tava lá, falei com ele não falou comigo e tal, voltei pra casa e fui assistir TV, né? Eu voltei lá pro meu quarto, lá fui assistir TV. E aí, mano, é mais ou menos umas 10 horas da manhã, cara.
E aí tava chovendo, nesse dia tava um pouco escuro, assim, né? O local, o ambiente, assim, a cidade, né? Tava nublada. E aí eu comecei a escutar uns passos pela casa, entendeu? Uns passos fortes, assim, sabe? De alguém grande, assim, sabe? Andando pela casa. E aí eu fiquei, pô, beleza, meu pai deve ter chego aí, ou sei lá, minha mãe chegou, não sei, entendeu? E eu fiquei no quarto ainda, tá ligado? E aí depois eu comecei a escutar barulhos normais, assim, do tipo, alguém pegando um copo na cozinha, alguém ligando a água da torneira, sabe, assim, da cozinha e tal, tipo, mexendo na cozinha, nas coisas da cozinha, entendeu? Procurando o talher e o caralho. Aí eu falei, porra, bacana, mano, meu pai chegou cedo, né? E aí eu falei, pô, legal. Só que, tipo assim, na noite anterior, eu tinha feito uma merda, né? Porque criança sempre faz merda, né? Então meu pai tava meio puto comigo. E eu tava meio que me escondendo do meu pai, né? Eu falei, não vou interagir com ele, até ele se acalmar, tá ligado? E aí eu vi, pô, putz, eu fiquei tipo, putz, papai chegou. Caraca, ele vai brigar comigo. Aí eu fiquei tipo no quarto, tá ligado? E aí eu comecei a escutar os barulhos e tal. E aí, mano, eu escuto a TV no jornal ligada, né? E assim, a gente tinha uma TV na sala, né? Só que assim, o meu avô também tinha uma TV que minha mãe ligava às vezes pra ele no quarto dele. E eu vi que esse barulho da TV, ele tava muito distante da sala, entendeu? Muito distante do meu quarto. E aí eu fiquei, cara, esse barulho dessa TV não é na sala, é no quarto do meu avô, cara. Pô, mas o meu pai, ele não assiste TV com o meu avô, entendeu? E aí eu fui lá ver o que tava acontecendo, tá ligado? Isso é estranho, né? E tipo, mano, como eu te falei, meu avô, ele era paralítico e tal, tá ligado? E aí eu abro assim a porta, eu falo, pai, e aí eu não escuto nada, tá ligado? E a TV ligada lá no quarto do meu avô. E aí beleza, mano, eu fui caminhando e tal, vi que tinha algumas coisas realmente na cozinha, tipo talher em cima do balcão e tal. E aí, cara, eu abri a porta assim, quem é que tava lá, velho? Era o meu avô, entendeu? Ele tava na ponta da cama, tipo, ele não se mexia, sabe? Assim, ele não se mexia. Meu avô, ele ficava de cama deitado, tá ligado? Ele tava simplesmente sentado na ponta da cama e ele virou pra mim e falou assim, e aí, Karim? Tipo, velho, ele nunca tinha falado meu nome. Caraca. Era o meu avô, cara. Tava ali, entendeu? Cara, eu até me arrepiei aqui. Puta que pariu, mano. Tô até arrepiado aqui. Caramba. Era o meu avô, cara, tá ligado? E eu falei assim, vô? Aí ele, porra, essa de Djalma Batista tá uma merda. Djalma Batista é uma avenida bem grande lá de Manaus, né? E aí eu fiquei, tipo, assustadaço, velho. Eu fiquei, tipo, nossa. Tá, né, vô? E tal, o senhor tá vendo o jornal? Teu avô recobrou consciência, assim, tipo do nada, pô. Aí ele falou, sim. Aí eu olhei pro lado dele, do meu avô, tinha um copo com água, pô. Ele tinha se levantado, velho. Meu avô era paralítico, tá ligado? Porque, tipo assim, ele sofreu uma queda que ele quebrou a perna, entendeu? E desde então ele nunca mais andou, pô. E aí nesse dia, velho, ele levantou, tá ligado? E foi na cozinha, pegou a água, voltou e ficou sentado, trocando ideia comigo, tá ligado? Do nada, entendeu? E aí eu fiquei cacete, velho. Aí eu fui, liguei pra minha mãe, tá ligado? Eu corri, liguei pra minha mãe e tal. Falei assim, mãe, o vovô, ele tá andando, mãe. E aí a minha mãe, como assim teu avô tá andando e tal? E aí eu falei, ele tá andando, mãe. E aí a minha mãe, carinho, eu tô chegando, já tô chegando, tá? E aí, tipo, a minha mãe falou que ia chegar uns 15 minutos. E aí eu voltei pro quarto e ele ainda tava lá, lúcido ainda, conversando e tal. Perguntando, e aí, o que vai ter pra almoçar e tal? Tipo, mano, mó alto astral, tá ligado? E eu fiquei, tipo, mano, que porra que tá acontecendo? E aí eu lembrei uma vez que o médico, uma vez tinha ido lá em casa e tinha examinado a perna dele e falou assim, olha, sua perna tá boa e tal, eu acho que com fisioterapia o senhor consegue voltar ao normal. E o médico falou pra minha mãe que essa paralisia dele era mais psicológica, assim, sabe? Sim. Porém, como ele não sabia mais andar, ele meio que não arriscava, entendeu? E cara, era meu avô, ele tava ali, lúcido. Não, é bizarro. Não, isso é muito comum em velhinho, assim, na família da minha esposa, o avô dela, já falecido, também teve uma queda e ele não se sentia mais seguro em andar. Ele achava que podia cair de novo. Pois é, bizarro, né, cara? E aí ficou preso na cadeira de rodas. Ele poderia andar, mas por falta de segurança dele mesmo, ele preferiu se manter dentro da cadeira de rodas. Então isso é comum de acontecer de verdade. Pois é, isso é muito louco, né, cara? E aí, tipo... E além dessa parada dele ter voltado a andar, assim, né? A mente dele ter obrigado ele a andar, ele estava lúcido, cara. Ele era um cara que ele não conversava, ele não era um cara lúcido. Ele tinha o Alzheimer e tal, entendeu? E ele sabia quem era, sabia o que ele tava fazendo, sabia da TV, sabia o que tava acontecendo, tá ligado? E aí a minha mãe chegou em casa. E eu falei, mãe, vem aqui e tal, não sei o quê. E aí minha mãe foi, chegou, correu lá, abriu a porta, pá. Meu avô tava dormindo, cara. Do nada ele começou a dormir. E aí ela ficou assim, cara, o que aconteceu? Eu falei, mãe, o vovô, ele levantou e ele falou comigo e tal, perguntou, falou meu nome e tal. Pegou a minha mãe, Carinho, para com isso, cara. Teu avô, ele não fala, que não sei o quê, sabe? E aí começou aquele papo, né, de quem não acredita no rolê, tá ligado? Sim. E eu fiquei, puta merda, mano, como é que prova essa porra, tá ligado? Acorda ele. E aí, meu avô acordou, cara. Eu falei, mano, é agora. Aí ele voltou àquele estado que ele tava, tá ligado? Quando ele
ele já acordou com aquele problema Já não lembrava dele. de nada. E ele era novamente o avô que eu conheci, tá ligado? Nossa, que bizarro. O que acontece? Desde esse ano, passaram-se 4 anos e ele nunca mais teve nenhuma recobrança de consciência, pode-se dizer assim, tá ligado? E aí depois ele veio falecer, entendeu? Esse meu avô. E aquele foi o único momento, assim, que se tem de histórico, assim, na família, assim, de que houve uma lucidez instantânea dele do nada, assim, entendeu? E foi justamente nessa casa. E você atribui, então, a isso que aconteceu com alguma coisa espiritual? Eu acho que sim, porque nessa semana aconteceu a aparição número 2, cara. Esse aí foi uma parada muito sinistra, porque, tipo assim, depois desse acontecimento do meu avô, na mesma noite, cara, esse acontecimento que eu tô falando aqui aconteceu de manhã. Na mesma noite, desse dia, eu acho que era uma sexta-feira, quando era mais ou menos 1h da manhã, 2 da manhã, eu comecei a escutar uns barulhos no teto da minha casa, assim, né? Tipo, alguém correndo e tal, entendeu? E depois, do nada, mais ou menos umas 2h30 da manhã, eu escutei algo bem estridente, super estridente, assim, como se fosse bolinhas de gude, sabe? Caindo, assim, tá, sabe? E, tipo, Sei. muito rápido, muito rápido. E aí eu escutei aquilo e falei, mano, caiu alguma coisa no teto, deve ser gato, sei lá, entendeu? Beleza, isso foi na sexta-feira, como eu falei. Quando foi no sábado, no mesmo horário, cara, juro por Deus, assim, no mesmo horário, 2h30 da manhã, eu escutei novamente barulhos de passos correndo, tá ligado? This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. How do you top your love for your cat? With a cascade of decadent savory gravy over a mouth-watering mousse pâté. Fancy Feast gems. 2 gourmet pâtés in 1 convenient pack. Simply peel and plate to reveal a pyramid shape that makes eating delightful and pamper her with an experience as extraordinary as she is. Turn the everyday into the extraordinary with Fancy Feast gems. E aqueles barulhos de bolinha de gude caindo. Eram barulhos, tá ligado? Assim, tipo, seguidos, estranhos, e que eram exatamente iguais ao da noite anterior, tá ligado? Uhum. E aí, quando foi no domingo, cara, novamente, 2h30 da manhã, aconteceu isso. E aí eu falei pro meu pai, né? Falei, pô, pai, 2h30 da manhã, tá tendo barulho aqui, tá tendo barulho estranho, tô escutando os barulhos tipo de bolinha de gude, eu não tô conseguindo dormir porque eu tô com medo, teve um negócio do vovô e tal. E ele falou assim, carinho, eu acho que tu tem que começar a parar de pensar nisso, entendeu? E tal, porque, pô, você é um menino novo, tá assistindo muita porcaria, esses papos assim, tá ligado? Uhum, sei bem. E aí eu fiquei, porra... E aí, tipo, segunda-feira e, mano, todos os dias dessa semana que se iniciou, quando era 2h30 da manhã, eu sempre escutava o mesmo barulho. E aí teve um dia, cara, que meu pai tava acordado 1 da manhã. E eu falei assim, pai, pelo amor de Deus, vem aqui escutar isso. Vem aqui. E aí deu 1h30. Aí quando deu 2h da manhã, meu pai olhou assim pro teto. Ele quis dar a credibilidade. Só que ele falou assim, carinho, amanhã eu trabalho cedo. Tá bom, então eu vou ter que dormir. Aí eu falei, tá bom, pai. E aí ele voltou pro quarto. Quando deu 2h30, o barulho novamente. Barulhos de passos correndo e esses barulhos estridentes. E aí eu chamei um primo meu, falei pra um primo meu que é o Gabriel, tá ligado? E eu falei assim, porra, Gabriel, tu não quer dormir aqui em casa e tal, mano? Pra gente jogar videogame e tal. Então ele era um primo bem, assim, próximo a mim, né? A gente sempre andava junto e tal. Uhum. E aí o Gabriel foi dormir lá em casa, entendeu? E aí a gente ficou jogando videogame, pai e tal, normal. 1 da manhã, 2 da manhã, 2h30 a luz acabou, mano. Buf. A luz acabou lá em casa. Aí eu falei, puta que pariu, a luz acabou, cara. Bem no meio do GTA, tá ligado? Eu não tinha nem salvado os bagulho e tal. E aí, cara, eu escutei o barulho de pessoas correndo. E aí o Gabriel olhou pra mim, cara, tem alguém no teto. Aí eu virei pro Gabriel e falei assim, mano, você escutou? Aí ele falou assim, eu escutei, tem alguém no teto. Aí eu falei, mano, você escutou isso mesmo? Aí ele falou, sim, por quê? Aí eu falei, cara, eu achava que isso era da minha cabeça, velho. Aí ele falou, não, eu escutei, deve ter alguém aqui. Aí a gente ficou tipo, olhando um pro outro e tal. E aí, cara, a gente escutou o barulho da bolinha de gude.
Só que, mano, o barulho da bolinha de gude não estava no teto. Estava dentro do quarto, meu parceiro. Meu irmão, a gente se assustou. O Gabriel deu um grito, cara. Meu pai acordou e o cacete. Mas era um barulho que parecia que vinha assim, tipo, alguém brincando no chão de bolinha de gude. Parecia, cara. Parecia, tá ligado? Era um herê, cara. Era um espírito de uma criança aí, sei lá. Era tipo uma criança, tá ligado? E aí o Gabriel deu um grito, meu pai acordou, pegou a lanterna e tal, falou, o que aconteceu e tal? Aí o Gabriel, tio, alguém entrou aqui. Aí, mano, a casa toda ficou assustada, tá ligado? Uhum. E aí a luz voltou depois, entendeu? Aí não tinha nada, tava tudo normal, foi uma queda de energia. E aí meu pai voltou pro quarto e tal, e eu fiquei pro Gabriel, e a gente ficou tipo, caralho, que porra foi essa que aconteceu, cara? O que foi isso que aconteceu e tal? E a gente, mano, que merda é essa e tal? Aí deu 3 horas da manhã, 4 da manhã, e aí o Gabriel, ele abriu o computador e começou a pesquisar coisa, barulhos em casa, não sei o que, bolinhas de gude, sei lá, umas paradas assim, pra ver se tinha alguma coisa, né, e tal. Aí o Google é espírito. E aí ele meio que ele viu um bagulho no Google, ele falou assim, carinho, eu acho que pode ser, sei lá, um espírito aprisionado na casa, sei lá, essas paradas assim do Google, tá ligado? Vamos fazer um exorcismo. E aí ele, e assim, tipo assim, a escrivania onde ficava o computador ficava na frente da minha cama, e ele tava lá na cama pesquisando, ali no frente do computador pesquisando ali, né, e eu tava na cama, né, sentado e tal. E aí ele virou pra mim, caraca, carinho, eu acho que... Aí ele ficou, tipo, meio que paralisado, tá ligado? Olhando pra mim. Aí eu falei, fudeu, mano, o bagulho deve estar atrás de mim. E aí eu olhei pra trás, assim, cara, o quadro do meu quarto, tipo assim, como eu te falei, a mobília era uma mobília muito antiga, né? Então a casa toda, ela tinha móveis antigos, tudo antigo, cara, bem antigo, tá ligado? Parecendo aquelas casas de época, assim. E tinha quadros antigos, assim, sabe? Com várias paisagens e coisas diferentes. E no meu quarto, na cabeceira da minha cama, cara, tinha uma cigana, tá ligado? Era uma mulher cigana, com umas castanholas, assim. Só que, tipo, um desenho, tipo, antigaço, assim. Sei bem. Eles também são desenhos que tem, tipo, em terreiro de Umbanda, Candomblé, sempre tem umas pinturas assim, né? Era uma pintura, tipo assim, tá ligado? Com ciganas e etc e tal. E, mano... Cara, eu tô arrepiado de novo, assim. Cara, o quadro, ele tava de cabeça pra baixo, velho. E aí o Gabriel foi, pegou o quadro, rodou o quadro de cabeça pra cima novamente e tal. Rezou 10 Ave Maria. O Gabriel é um cara muito corajoso, tá ligado? Assim, e aí é mais novo que eu. Ou seja, ele tinha 12 anos naquela época, sei lá. E aí ele olhou assim, debaixo do quadro, olhou assim e não tinha nada, pô, atrás do quadro. Era um quadro meio com um negócio de vidro, assim, na frente e tal. Uhum. E aí a gente não dormiu nessa noite, tá ligado? A gente não dormiu, né? Cara, 12 anos ele fazer isso é realmente muita coragem. Ele é um cara, um super-herói, um Power Ranger, tá ligado? Sim, toda criança que eu conheço, assim, com essa idade, não tem coragem de nada, nem deixe de dormir com a luz desligada. E sabe? eu me cagando, né? Assim, e tal, totalmente. Aí quando chegou de manhã, no café da manhã, ele foi falar, caraca, aconteceu alguma coisa, alguém entrou no quarto, e que não sei o que, tinha a cigana, o quadro da cigana tava de cabeça pra baixo e tal. E eu falei assim, pai, ele escutou o mesmo barulho e tal, entendeu? Aí meu pai ficou um pouco preocupado, assim, entendeu? Ele ficou tipo, mano, será que esses meninos estão falando a verdade ou não estão falando? E aí, cara, meu pai começou a, tipo, pesquisar algumas coisas sobre atividades paranormais na casa e tal, entendeu? E foi bem louco, assim. E aí, depois de um tempo, ele conseguiu uma outra casa, tá ligado? Ele arranjou uma outra casa e ele foi percebendo que o clima não tava muito legal, assim, entendeu? As coisas estavam começando a dar um pouco errado, assim, e tal. A energia não tava muito legal, entendeu? E os cachorros, assim, quando eu falo que a mobília da casa estava lá, isso inclui também os pets da casa. Tinham 5 cachorros que moravam na casa, tá ligado? E um desses cachorros era um pitbull, velho. E esse pitbull era um pitbull super dócil, entendeu? Que doideira isso, cara. A família fala assim, não, vou deixar meus cachorros aqui, vocês cuidam. Bizarro, velho. Bizarríssimo. E a gente meio que foda-se. A gente só queria um lugar pra morar que fosse barato, tá ligado? E teve uma vez que esse pitbull, cara, que foi nessa semana de acontecimentos bizarros, ele se revoltou e começou a morder todos os outros cachorros, tá ligado? Aí, puta, teve um cachorro que se fudeu, que foi pro hospital e etc. O pitbull até, meu pai, tipo, mandou prender ele numa grade lá e tal, que o cachorro ficou louco, tá ligado? E era um cachorro super dócil, assim, e tal, pela família, assim, e tal. E, cara, a gente ficou meio assustado, né? Tanto com os cachorros, quanto com os acontecimentos que estavam tendo naquela noite, quanto com o meu avô e tal, entendeu? Toda essa parada bizarra, assim, e tal. E aí, putz, a minha mãe fez um culto lá e tal, assim, na casa, que minha mãe é religiosa, né, e tal. E aí, tipo, a minha prima, a Brenda, hoje ela é tatuadora e tal, ela sentia também, ela é muito dessa parada de sentir coisas, sabe, assim, e ela sentia mesmo que tinha alguma coisa de errado naquela casa, entendeu? Ela sempre achava muito estranho. E aí a gente saiu dessa casa, pô. A gente saiu dessa casa, fomos morar numa casa normal, né, até a nossa casa ficar construída e tal, e depois a gente se mudou pra nossa casa, etc e tal.
E depois a gente descobriu que esse prédio, ele... que era uma casa barra prédio, né? Foi tipo, lacrado pela polícia, tá ligado? Depois de um tempo. E até hoje a gente não sabe o que aconteceu. Porque, tipo, meu pai passou uma vez na frente da casa e tinha lá aquele negócio assim, lacrado pela Polícia Federal, sei lá do que, entendeu? Sabe quando é, tipo, pegam aqueles imóveis que tá, tipo, alguém devendo alguma coisa e a polícia, tipo, meio que, né, lacra o imóvel, assim, e tal, entendeu? E o prédio todo foi lacrado, assim, entendeu? Ou depois que saíram aconteceu algum crime, sei lá, alguma coisa bizarra. Não sei, cara, o que aconteceu. A gente não quer nem saber, tá ligado? Mas foi meio que isso, entendeu? E, cara, bizarro esse lugar, assim, sabe? É, uma casa bem esquisita mesmo. E foi meio que isso, cara. Muito louco, né, velho? Essa parada da bolinha de gude que eu achei mais estranha. Porque por que bolinha de gude, né? E você percebia que era um som realmente de alguma coisa rolando no chão. O quadro ao contrário. Que é quase uma mensagem pra vocês, né? E era uma parada bem estridente. Podia até ser uma mensagem tipo código Morse, assim, só que na época a gente, né, criança, velho, sei lá, talvez hoje com as minhas skills aí de... sei lá, né, de assistir muito filme de terror e ter assistido, sei lá, Parasita, eu acho que eu ia tentar fazer um código Morse ali, sei lá. Mas naquela época eu não tinha nenhuma ideia de nada, assim, ainda era uma criança. E o meu pai, ele nunca meio que acreditou, assim, entendeu? Ele só veio depois acreditar, assim, quando eu já adulto, assim, eu falei pra ele que aquilo dali que aconteceu foi, tipo, real, tá ligado? E aí, depois essa parada do podcast, assim, e tal, também, né, que eu falo sobre coisas assim e tal, então eu acabei meio que passando um pouco mais de credibilidade pra ele, assim, sabe? Das minhas histórias, assim, e tal. Você já contou essa história lá no Espaço Decifrável ou não? Nunca contei. É porque no Espaço Decifrável a gente conta histórias reais, só que sem soluções, né? Então... Sim. Ué, não deixa de ser. Não deixa Nunca teve uma ser, solução. mas que foram documentados pela mídia, né? É basicamente isso. A minha história não foi documentada por nenhum veículo de comunicação, então... Acaba que a nossa roteirista fica um pouco perdida se ela for escrever isso, porque quem escreve as histórias não sou mais eu, né? Agora eu tenho uma roteirista profissional, que é a Flávia Médici e tal, e aí ela escreve os nossos roteiros, tudo bonitinho. Eu só sou o simples narrador de lá, nesse exato momento. Pô, cara, incrível, incrível. Essas são as histórias do Karim. Essas são as minhas histórias. Espero que vocês não morem numa casa mal assombrada que seja um prédio. E se alguém for alugar pra vocês no LX ou qualquer outro lugar, Facebook, falar assim, olha, eu estou alugando uma casa, porém ela é um pouquinho grande, fique um pouco com medo, fique com o pé atrás, que pode ser uma casa mal assombrada, entendeu? Com certeza. Karim, valeu mesmo, muito, muito, muito obrigado aí pela sua participação. Espero que a galera que tenha escutado o episódio tenha gostado. E deixa um feedback pra gente, né, Karim? Como é que faz? É isso aí, deixa um feedback aí pra gente. Eu não sei se os Ocas têm um e-mail aí, mas agora tem Instagram, né? Deixa lá no Instagram, no nosso Instagram. Olha, Relatos do Além. Relatos do Além, deixa lá que eu também. E também escutem lá o Espaço Indecifrável. Nos sigam também no Instagram, tá ligado? E é isso, eu queria agradecer aí pelo convite, né? Uma honra estar aqui ao seu lado, relatando histórias bizarras, entendeu? E espero que vocês tenham curtido aí as minhas histórias, os meus relatos, que realmente aconteceram comigo, e foi bem bizarro. E é isso, eu não tenho mais nada pra falar. Obrigado, acho que eu já falei demais, né? Foi, valeu, cara, obrigado aí demais. E é que negócio, se você acontecer alguma coisa paranormal aí contigo, Karim, aí você manda aqui pra mim a mensagem pra gente conversar de novo aqui. Aí eu conto uma segunda versão aí. Exatamente. Valeu? Boa. Grande abraço pra você, cara. Até mais. Valeu demais. Tchau, tchau. Valeu, galera. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.